E é dessa maneira que você entende efetivamente o que o texto de filosofia quer dizer. É por isso que eu não recomendo iniciar pelo texto de filosofia. Veja bem, você tem problemas multifatoriais, marxismo simplesmente joga pecha. Pum, capitalismo. Pronto, resolvido o problema. Eu acredito que grande parte da corrupção da inteligência brasileira é justamente isso. Bom dia! Olha a minha cidade como ela é fofinha. Sol, tudo mais. Eu queria conversar com vocês um pouco aqui sobre filosofia e mais ainda sobre o que eu considero que seja alguns pontos de interessante na filosofia e tentar explorar alguns temas. Se tiver comentários, que provavelmente não vão ter, mas tentar explorar alguns recomendados, tá certo? Como sempre, eu já tenho alunos para quem eu falo isso, mas eu queria deixar mais explícito isso, é que a filosofia você não começa, tanto o estudo quanto a produção de filosofia, pelo estudo dos filósofos. Isso nem faz sentido, para ser sincero. Estudar os filósofos, na verdade, é a maneira como todo mundo faz, mas existe um motivo bem simples para eu falar que essa não é a maneira certa. O que é um pouco blow mind, se você pensar que o mainstream sempre recomenda começar pelo estudo dos filósofos. O que acontece? A filosofia ela é meio que um vocabulário à parte. Então eles pegam a língua e transformam essa língua num dialeto e especificam esse dialeto para um uso técnico formal. E a grande questão é que, por exemplo, quando nós entramos no universo platônico, nós logo percebemos que as palavras que eles utilizam não têm... Ele, né? Platão utiliza, não tem a mesma aplicabilidade que as palavras que a gente usa no cotidiano. Eu acho que, sei lá, acho que uns 40% dos problemas do estudo de filosofia, particularmente na parte da introdução da filosofia, é justamente isso, a aplicabilidade das palavras, porque o que eu percebo é que em matemática, física, química, esses campos do conhecimento que são teóricos, se bem química não sei se cabe, mas física cabe também, porque física cabe teoria, âmbitos que não podem ser, vamos assim dizer, diretamente comprovados, mas são indiretamente comprovados por meio de comprovações de pressupostos ou comprovações de conclusões, enfim. Eles têm um linguajar próprio e, portanto, não gera tanta confusão, porque a especificidade é tão grande do seu linguajar que quando você entra em contato, você percebe que você não entende, sabe? Então, por exemplo, quando falar física quântica, a primeira coisa é, o que é quântico? Eu não faço a mínima ideia do que seja quântico. Isso já gera estranhamento, já gera percepção de ignorância, que eu acho que é um dos pontos mais importantes para você aprender alguma coisa, você perceber que você não conhece. Na filosofia, não. Quer dizer, nas filosofias mais tradicionais, como o platonismo, o aristotelismo, o filosofias tomistas, fenomenologia também, eles trabalham com termos e conceitos que são amplamente utilizados pelo o senso comum. Eu não gosto nem de dizer senso comum, eu acho que essa expressão não capta exatamente o que eu quero dizer, mas é pelo uso cotidiano, vamos dizer assim. Então, por exemplo, o conceito de substância, nós entendemos ele mais quimicamente. Uma substância é igual a composto químico, né? Então, por exemplo, a água é H2O, hidrogênio e oxigênio. E aí a gente tenta tratar a substância sob essa perspectiva. E quando você vai ler Platão, você percebe que é totalmente diferente, né? Substância não tem nada a ver com isso. Se bem que eu nem sei se é Platão que usa a palavra substância, não lembro agora. Eu sei que o Aristóteles usa. Estou querendo dizer isso. Quando você vai para alguma escola filosófica, você vai pegar palavras que no uso cotidiano tem uma acepção muito bem estabelecida e que no dialeto filosófico também tem uma acepção muito bem estabelecida, mas que é distinta da do uso cotidiano.
Então, eu acho que antes do estudo de filosofia, propriamente dito, ou seja, entrar nos filósofos, ler os textos clássicos, é interessante você ter uma disposição vocabular, vamos dizer assim, que é basicamente você ter capacidade de entender palavras por contextos. Veja bem, essa habilidade ela é normal no ser humano, você aprende a falar desse jeito. Ninguém te explica que água é água para você começar a pedir água para seus pais. Não, eles veem você usando, a gente vê os pais usando a palavra água, se referindo a um objeto, e dado o contexto, a gente aplica a palavra do mesmo jeito. Por isso, por exemplo, o argumento do Chomsky de que existe uma gramática natural, uma gramática, como é que eu posso falar, espontânea que surge nos homens, parece tão verossímil, porque, deixa eu pegar um exemplo, eu estava vendo um exemplo desses recentemente, uma criança, as crianças adoram fazer neologismos utilizando contextos similares. Então, ai cara, deixa eu pensar uma palavra que é um, vamos dizer assim, um falso cognato. Deixa eu ver, impressão, por exemplo. Aí você pega e explica para a criança, não explica, né? Mas ela assimila que verbos, quando são passados por particípio, ela vira ido, né? Ado, ed e ido. Então, correr, corrido. Imprimir não. É que imprimir é um particípio de dois modos, então nesse caso funciona. Mas digamos que não seja. Só para efeito de exemplificação, tá certo? Então, ela pega a lógica por trás da participação de verbos e faz uma elaboração razoavelmente perspicaz, né? Então, correr, corrido. O fazido, tá aí. Tá certo? Imprimir, imprimido. Aí ela chega na conclusão, fazer, fazido. Né? Então, chega no neologismo. Inventa uma palavra, mas por quê? Porque pelo contexto, aquilo faz sentido. Entende? Então, essa capacidade de entender as palavras pelos contextos, ela é natural em nós, vamos dizer assim. Ela é uma disposição que é fruto da mera capacidade de conhecer. Entende? Então, a partir do momento que você tem essa capacidade, você consegue deduzir conclusões a partir de alguns determinados contextos. Só que, conforme nós vamos amadurecendo, os fazidos da vida, vamos dizer assim, que são as conclusões que nós chegamos através de falsas deduções, ou pelo menos de deduções aparentes, o fazido parece que é óbvio, né? Fazer fazido. Ou feito. Soa estranho. Ser sido. Bem que sido tem sido até vai. Mas enfim. Então, todas as vezes em que nós chegamos a conclusões e que nós somos corrigidos posteriormente, gera uma impressão em nós de que é errado simplesmente sair deduzindo as coisas. Então, o que nós fazemos? Nós corrigimos essa disposição, nós corrigimos essa habilidade e nos predispomos posteriormente a... como é que eu posso falar? A só operar em cima daquilo que é conhecido, previamente conhecido. Só que isso corta em nós uma habilidade que é fundamental, que é basicamente a habilidade de contextualização. E veja bem, eu acredito que grande parte da corrupção da inteligência brasileira é justamente isso.
fato de que não tem capacidade de contextualizar quase nenhuma informação. Então ela pega uma regra, ela transforma essa regra numa espécie de lei pétrea e ela não consegue, a partir dessa regra, deduzir os contextos operais. Os contextos operacionais, perdão. Então, ela não consegue elaborar dentro de um sentido mais pleno, real, do significado dessa regra, dessa lei, vamos dizer assim, conforme cada contexto se apresenta a ponto de denotar as minúcias. E aí, fica parecendo que todo mundo é meio burro, falando cada um uma coisa diferente da mesma coisa. Mas é por quê? Porque as pessoas pegam, elas diminuem a realidade a um detalhe, pela falta de capacidade de contextualização, e a consequência final é justamente essa. A habilidade interpretativa, a capacidade hermenêutica da realidade dessa pessoa se torna extremamente limitada, né? Se você reduz toda a realidade a um único aspecto, o marxismo é basicamente isso, entende? Então veja bem, se tem problemas multifatoriais, o marxismo simplesmente joga a pecha. Pum, capitalismo, pronto, resolvido o problema. Coloquei um probleminha, coloquei um nome, então já está resolvido o problema. Agora é só a gente lutar, combater essa coisa. E aí, ao invés de tentar explorar o problema de verdade, ele tenta criar uma justificativa para encaixar aquele problema dentro dessa perspectiva. Não é só o marxismo que faz isso, é evidente, é óbvio, eu não sou um idiota. Mas, vamos dizer assim, que o marxismo tem um problema quase que crônico nesse sentido. Então, se fosse para eu dar uma dica, poxa, como é que eu inicio no estudo da filosofia? Cara, duas coisas básicas. Você escreve e você lê. Eu acho que escrever é mais importante que ler, inclusive. E ler aqui eu não estou falando de ler filosofia, não. Estou falando de ler vários textos diferentes. Entende? De vários assuntos diferentes. E tem que ser especificamente ler, porque quando você escuta, a sua predisposição é passiva. Então, se você não tem um hábito de elaborar aquilo que você está escutando, e também existe uma tendência de quem está falando a simplificar para que seja acessível à plateia, você não vai estar desenvolvendo as capacidades interpretativas necessárias, entende? Agora, leitura, por mais que seja passivo, no sentido de você estar recebendo informação de outra parte, ainda assim é ativo porque você precisa fazer um trabalho efetivo de interpretação de texto, entende? E aí você vai perceber que determinadas palavras, em determinados contextos, fazem bastante sentido mesmo que aquele não seja o contexto apropriado para ela. Poesia é muito bom para isso, entende? Porque a poesia se trata justamente disso, de perceber como as coisas têm uma capacidade explicativa mesmo quando elas não são feitas para isso, entende? Então, por exemplo, o amor é dor que dói e não se sente. Peguei um exemplo mais óbvio, mais básico, porque foi a primeira coisa que veio na cabeça. Uma frase que em si não tem muito sentido, mas que quando aplicada à experiência, ou seja, quando contextualizada, ela faz muito sentido. Mas é basicamente isso, você precisa desenvolver essa capacidade interpretativa e contextualizante. Certo? Por quê? Porque aí você vai pegar um texto de filosofia qualquer, você vai encontrar as palavras que geram algum tipo de engasgo, de compreensão, e você vai conseguir elaborar elas conceitualmente a partir do que o próprio texto te diz. E é dessa maneira que você entende efetivamente o que o texto de filosofia quer dizer. É por isso que eu não recomendo iniciar pelo texto de filosofia. Porque, cara, você não vai entender o que você está lendo. Você não tem a habilidade necessária para entender. Não tem a capacidade. Você não foi educado para isso. Você foi educado para... Cara, para de deduzir e aprende o que é.
Então você perdeu, foi cortada de você a habilidade de compreender o que efetivamente quer dizer uma palavra pelos seus contextos, pelo contexto no qual ela é aplicada. Então é isso. Falou, galera. Valeu.